Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Timóteo 1, versículo 18, 1 Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Profecia aqui é a palavra. É aquilo que a palavra já falou, aquilo que você já recebeu e percebeu, no seu espírito. Não foi apenas aquela palavra que você recebeu com a sua alma. Qual que é a diferença? A gente já teve aqui esse culto, que nos ensinou a diferença de quando você recebe uma palavra com a alma, que tem a ver com a sua vontade, aquilo que você gostaria de estar ouvindo, aquilo que você ansiava ter recebido, ouvido. Eu quero ouvir uma palavra que fale que hoje aquele negócio que eu estou envolvido, Deus vai abençoar, que Deus vai me colocar aquilo, que Deus vai colocar na minha mão, que Deus vai honrar. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque, às vezes, nós pulamos, nós passamos, as palavras que são aquelas que a Bíblia chama de profecia, que não vêm ao nosso encontro, mas que vêm. Que não vem naquela mesma direção que nós desejamos, mas vem. Então, a profecia aqui é a palavra que você recebeu de Deus. É a palavra que Deus já avisou algo. Isso tanto pode ser para o bem, e quando eu falo bem, aquilo que você quer, deseja, como também pode ter sido uma palavra que não foi o seu desejo, mas foi, então, a palavra. Dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Quer dizer, o que deve ser seguido não é um sentimento, não é uma emoção, não é o que agora está aqui dentro, porque aqui dentro passam coisas boas e aqui dentro também passam coisas ruins. A Bíblia não diz sobre tudo que se deve guardar, guarda. Por quê? Dele procedem as saídas da vida. Tem coisas que saem que são maravilhosas. Às vezes você está passando, tem uma pessoa que você decide, eu vou ajudar essa pessoa. Olha, eu amo essa pessoa. Eu estou sendo aqui compadecido de um amor por essa pessoa aqui, que eu vou ajudar ela. Igual aconteceu com aquele samaritano no caminho, da parábola que Jesus contou. Foi lá, levantou, limpou as feridas, levou para a hospedaria, pagou aqueles 3 dias de hospedagem e prometendo voltar. Isso é Deus que move a pessoa, mas passa pelo coração dela. Mas também sai do nosso coração sentimentos que não são bons. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. A consciência é aquilo que nós aprendemos acerca de Deus e da sua vontade. Que nós, inclusive, aprendemos que costuma ser mais um limite, até do que é mais um teto, a nossa consciência, do que um piso. Ela geralmente nos aponta quando nós estamos saindo, daquele
daquele parâmetro que é bom para nós. Quando nós estamos passando de um limite, quando estamos avançando um sinal, não o sinal vermelho do trânsito, mas aquele sinal do que a gente já sabe, isso aqui Deus não vai estar comigo. Se eu posso estar falando com uma pessoa, eu posso estar indo para um lugar, eu posso estar envolvido numa situação, a consciência é que vai dando aquele parâmetro, ó, isso aqui, né, tá dentro, isso aqui tá legal, tá certo, pode continuar. Como também a consciência que muitas vezes diz, não, daqui para frente você não conta com Deus. Não avança isso aqui não. Não continue isso aqui. Porque se continuar, você já não conta com favor, você não conta com bênção, você não conta com a ajuda de Deus, você não conta com graça, você não tem graça para algumas coisas. Inclusive tem gente que não percebeu, né, que tem coisas que Deus está, e Ele tem um propósito até um ponto. Passa daquele ponto, não tem propósito, e aí também, se a gente continua, se você continua naquilo, você passa a não ter graça mais para aquilo, a não ter favor para aquilo. Por exemplo, eu vejo ainda, né, misericórdia, Jesus, eu vejo gente ainda numa ilusão, contando com algumas coisas e fazendo, né, e ouvindo, e com essa questão política. A gente teve graça para ir até um ponto. E veja que até aquele ponto, que é o que cabe para nós, é o que tem a ver conosco, e no caso foi até o voto. É ou não é? O que você pode fazer além de votar? 2 vezes. O que você pode fazer? Sinceramente falando, você não tem a caneta, você não tem autoridade, você não tem condições, a não ser como alguns estão aí, forçando a barra. Você não tem algumas condições, não tem. Então, você pode até, na carne, você pode até, forçadamente, não, eu quero, eu vou, e aí é onde a gente pega. O que é profecia, o que é palavra de Deus, o que Deus manda fazer, o que Deus dá condições, o que Deus dá graça, favor, acompanha, sustenta, e o que Ele não dá. Então, Deus nos instruiu. Quando a gente, consciente, orou pela nação, clamou pela nação, estabeleceu valores, ali, em todos os sentidos, você estava tendo atitudes espirituais. E eu falo atitudes mesmo, porque, vamos lá, quem é pai e tem os seus filhos, o cidadão que defendeu valores, que não aceitou algumas coisas, que deixou claro, né, que se posicionou, fala a verdade, não tem do que se envergonhar agora. É ou não é? A pessoa está em paz. E aí é onde a gente vê consciência. Assim, de todos os lados, a gente ouve alguém, não era para ser assim. Não é desse jeito. Não foi o que foi falado. Não, já está começando mal. Nem começou, já está mal, tal.
Quando eu ouço alguma coisa desse jeito, eu dou aquela olhadinha para cima, né, como se a gente conseguisse ver a consciência, e eu vejo tudo limpo. Você está entendendo? Eu vejo tudo limpo. Eu penso assim, não tenho parte nisso. Não faço parte disso. Não tenho do que me arrepender. Você está entendendo? Plantei, não plantei? Se o dia de amanhã, não é nem o dia de amanhã, hoje ainda é criança, mas, no caso, eu tenho criança, tem gente que tem adolescente, tem gente que tem jovem, tem gente que tem adulto. Eu não vou ter algo que me pegue, por exemplo, para ensinar minha filha de algo que, isso aqui está certo, pai, isso aqui está certo, isso aqui é assim que se faz? Não tenho parte nisso. Coisas que podem afetar, né, e realmente afetam a nossa vida, eu não tenho como, o dia da manhã, dizer assim, Senhor, me ajuda, eu errei, mas me ajuda. Então, quando a gente fala aqui, a gente precisa depender, começar e ir até o fim na palavra. O que a gente está dizendo? O que você está vivendo hoje, até onde você pode contar com a palavra? Eu tenho batido numa tecla que não acredito em um tempo fácil, um tempo naturalmente positivo, no sentido dos resultados, principalmente os financeiros, eu não acredito. Mas eu acredito que semeadura, mais manutenção da fé, mais permanecer no lugar certo, e o lugar certo é o lugar que Deus está, é o lugar que Deus se agrada. Eu creio que isso vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Está entendendo? O tempo, creio que vai ser muito duro. Mas, isso aqui que eu estou mostrando para você, algo parecido com Ezequias. Vem o castigo, vem a fúria de Deus, vem o tratamento de Deus. Senhor, eu não gerei isso. Senhor, eu não faço parte disso. Senhor, eu não compactuei com isso. O que veio à minha mão para eu fazer, Senhor, eu fiz. Tu o sabes. Então, estou na posição, fiquei na posição, me mantive na posição qual? Da obediência, da fidelidade. Abençoa-me. Algumas pessoas que tiveram ensinamento, que ouviram, que aprenderam, que tiveram condições de aprender com os erros dos antepassados, igual a Bíblia. Ó, o que os seus antepassados fizeram. Ó, o que aconteceu lá em tal tempo. Olha como foi lá em tal época. Teve condições de analisar, pensar. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não. Eu sei. Então, não quero isso. Não quero viver isso. Não quero passar por isso. Não quero estar numa condição. Você fala, isso tem a ver com Deus? Tem a ver com Deus, porque tem a ver com consciência. Então, e creio que a grande maioria das pessoas que estão aqui, para não dizer todos, então a grande maioria, tem uma consciência que está pura. Que quando olha para cima, eu posso, Senhor. Eu posso pedir. Eu posso dizer, eu não faço parte disso, então eu não quero fazer parte dessa situação, não quero fazer parte desse problema, não quero fazer parte desse peso, não quero fazer parte desse sofrimento. Então, se manifesta na minha vida como o Senhor prometeu, como a tua palavra diz. Mas nem todos vão poder dizer isso. Nem todos vão poder clamar a Deus. E a minha questão não é se eu vou ter fulano, beltrano, cicrano para recorrer. A qual sistema estabelecido nessa terra que eu vou recorrer? E é isso que algumas pessoas ainda não entenderam. A gente não tem que estar preocupado a quem recorrer nessa terra.
Porque a maior instância que existe é Deus. E tem gente que não pode recorrer a Deus, porque vai estar vivendo o que escolheu viver. Você está entendendo? A pessoa vai estar passando o que escolheu passar, vai estar ali desfrutando do que escolheu desfrutar. Então, como que, Senhor? Opa, não foi isso que você escolheu, plantou? Então, eu sei. E cada um aqui sabe o que plantou. E o que eu digo para você? Não fica até hoje, não tenha ficado até tal dia, de tal mês, não. Continua na palavra. Continua, como está escrito aqui, na profecia. Não tenha começado pela palavra e agora vai na carne. Olha aqui, Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Esses dias eu me preocupo com isso. Eu fico um pouco mais atento. Esses dias alguém postou algo assim, acordo 4 da manhã, vou dormir 1 da manhã, 2 pontos. Eu tenho muita sorte. Quer dizer, alguém deve ter falado, nessa pessoa, deve ter olhado para determinada área da vida da pessoa e deve ter falado, você tem sorte, né? Aí a pessoa respondeu, acordo 4 da manhã, vou dormir 1 da manhã, tenho muita sorte. Você entendeu ou não? O que quer dizer isso? Trabalho muito, olha a minha sorte qual que é. Faço muito, corro muito, olha o quanto que eu faço, olha o quanto que eu realizo. É uma frase ímpia, né? Uma frase do mundo, tal. Mas o que me preocupa? Me preocupa um cristão que sabe que não foi isso que o abençoou. Começar a atribuir a si algo que não foi ele, que não foi ela. Por quê? Porque a mesma pessoa, anos da vida, vivendo, acordando 4 da manhã, indo dormir 1 da manhã, tinha resultados pífios em todas as áreas da vida. O que aparece geralmente é aquilo que salta aos olhos. Então, geralmente o que aparece são as coisas materiais. É ou não é verdade? O que a gente vê na vida das pessoas é aquilo que aparece. Senão a gente não veria. Então, às vezes, alguém olha para a vida de uma pessoa, não sabendo da fé dela, não sabendo da vida dela com Deus, né, da comunhão dela com Deus, do relacionamento dela com Deus, pode realmente pensar, olha, como você tem sorte. E aquilo que alguns chamam de sorte, para alguns realmente é sorte. É algo que não está sendo visto, né? Porque tem gente que olha para os outros e pensa, essa pessoa tem sorte, porque ela não está conseguindo fechar aquela conta lógica na cabeça dela, né? Como que essa pessoa chegou nesse ponto? Como? Eu não vi ela chegando, eu não vi ela, né, fazendo tanto para viver tanto. Eu não consigo entender como é que ela tem essa vida, né? Então é sorte. Se é o nome que alguns dão, então é. Mas o que chama-se de sorte é a bênção de Deus. E me espanta uma pessoa que sabe que não foi o resultado do esforço. Colocar e atribuir a si o resultado. Você está entendendo? Ou seja, está nesse versículo.
Será que você está sendo tão insensato que você começou bem, quer dizer, começou no Espírito? Ou não começou no Espírito, mas em determinado momento você entendeu, pegou a palavra, você absorveu aquilo, opa, espera aí, assim não vai, eu preciso de Deus, preciso colocar Deus, preciso obedecer a Deus, preciso priorizar a Deus, preciso colocar Deus nisso, preciso orar, preciso depender de Deus. Não se trata de mim, mas Deus fazendo na minha vida, Deus agindo na minha vida, Deus operando na minha vida, Deus cuidando de mim, Deus me guardando dos perigos e males, como Jabez, Senhor, me guarda de dores, me guarda, né, de males e de perigos. Abençoa a minha vida, abençoa minhas mãos, abençoa a minha terra. Aí, quando a pessoa está bem, quando a pessoa está, né, acima da média, quando ela está realizando, produzindo, quando ela olha e cada área da vida dela não lhe traz dor, mas lhe traz sossego, paz, alegria, satisfação, ela atribuir a si. Então, ó a minha bênção qual que é, ó a minha sorte qual que é. Eu trabalho muito. Eu me esforço muito. Nós sabemos que aqui em São Paulo, se tem um lugar onde tem gente que trabalha demais, é aqui. É ou não é? E assim, nem todo mundo que acorda cedo e dorme tarde por causa de trabalho é bem sucedido. É ou não é verdade? Não é. Então, vamos analisar a realidade. O dia que eu vi isso ainda, na verdade, eu não vi, alguém mandou para mim. O familiar da pessoa mandou para mim, né? Porque não gostou, né? Já estava achando o familiar um pouco disperso da verdade, da palavra. E aí, quando viu o familiar postando isso, falou aí, ó, não estou falando? E eu falei para a pessoa, falei, ó, cuidado, isso aqui foi o quê? Você se sentiu incomodado, quis responder para alguém, tal. E a pessoa, não, é porque às vezes as pessoas pensam, tal. Eu falei, ó, mas para mim isso não importa. Se quiser postar, fazer, para mim importa se realmente você está pensando assim. Falei, porque eu lembro que essa sempre foi a sua vida. Seus hábitos em relação ao horário sempre foram esses. E há tanto tempo atrás, o que isso valia? O que isso te rendeu? E a pessoa, verdade. Falei, então não foi isso. Então nem verdade isso é que você está colocando aí. Não é verdade. Porque essa não foi a tua sorte, essa não foi a tua bênção. Não se tratou de trabalho, não se tratou de esforço, não se tratou de ser uma pessoa dedicada a essa vida. Não foi isso, nunca foi isso. Não era na época, não é hoje. Foi Deus. Foram atitudes voltadas para Deus. Só que algumas coisas a gente não vai conseguir fazer as pessoas entenderem. Algumas coisas vão realmente justificar essa expressão, é sorte. É alguma coisa sobrenatural que está acontecendo na sua vida. Importa o nome que as pessoas dão ou importa viver? O que importa? Se alguém acha que é sorte, se alguém acha que é bênção, se alguém acha que é você, ou importa viver o que é bom? É ou não é? Então não interessa. A gente não tem que dar satisfação para os outros. Você vai falar assim, essa é a palavra? Não, a palavra é isso aqui, ó. Vamos lembrar. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eu aprendi o caminho, eu sei que o que vai me trazer bênção é o favor de Deus. E eu experimento isso, é isso que eu estou dizendo. Eu vejo pessoas nessa fase.
Gente que já entendeu a palavra, que não é novidade entender, não é por força, não é por violência, não é na marra, não é na pressão, é pelo Espírito. Está escrito, não é por força, não é por violência, não é de tanto fazer. O tanto fazer é processo, que é o que a Bíblia chama de disciplina. E por que a disciplina é um ingrediente? Mas não é o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a fé. E eu preciso de fé para ter disciplina, para fazer 2 vezes o que eu fiz da primeira e não me trouxe nada, para fazer 3 vezes o que eu fiz da primeira e da segunda não me trouxe nada, para eu fazer 300 vezes aquilo que eu sei que é certo e que até aqui parece que não me trouxe nada. Eu preciso de fé. Acreditando, não, isso aqui vai ser bom, vai dar certo. É Deus que está nisso. Chega uma hora que é o que eu estou dizendo. Hoje, quem está olhando para o país, para o governo, para atual, para futuro, quem colocou dependência, confiança no homem, está desolado, triste, chateado, não está entendendo. Mas quem tem a confiança em Deus, está seguindo. Porque sabe, quando eu orar, eu vou orar quem? É Deus. A nossa oração é para Deus. Quando a gente se volta, na terça ainda eu falei, a gente não olha para os montes e pergunta de onde me virá o socorro, a gente olha para o céu. Porque a gente já tem o exemplo do salmista que olhou para os montes. Olho para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? Opa, não, meu socorro vem do Senhor, não vem do monte. Não vem das alturas. Então, eu tenho a experiência dele. Eu não preciso repeti-la. Eu olho para Deus, eu clamo a Deus, eu busco a Deus. Eu falo com Deus. Eu apresento a Deus as minhas firmes razões. E vem de Deus a minha resposta. Eu recebo de Deus o favor. Mas será que você, a essa altura, hoje é dia 29 de dezembro, 2 dias do fim do ano, mas ainda é 2022. Você já está mais naquele, tomara que acabe rápido ou não, eu quero viver hoje o que eu tenho para viver hoje. Essa tem que ser a sua vida. As coisas têm que ter começo, meio e fim. Cronologicamente falando, nós estamos no fim do ano. Vamos viver o fim do ano. O dia que se chama hoje. Não é já estar naquela ideia. Esses dias eu assisti com a minha filha aquele filme, que é um filme indicado para todo mundo. Não é um filme cristão, religioso, mas é um filme interessante, vamos dizer assim, né? Que é aquele filme Clique. Quem já assistiu esse filme aqui? Você que não assistiu, é um filme que qualquer lugar vai ter hoje. Depois assista esse filme. Se você assistiu ele há mais de 10 anos, porque ele tem mais do que isso, vale a pena você assisti-lo de novo. Apesar de já ter assistido e saber qual é a mensagem dele, mas tem coisa que você vendo de novo ali, do jeito que é, aquela ideia, né? Não vou falar todo o filme, mas, né? O propósito do cara passa a ser pular as partes difíceis da vida. É como se ele tivesse descoberto um controle remoto da vida dele, que ele conseguisse pular. Então, o que ele pula? Ele pula aquele tempo de promoção dele. Começa nessa parte.
Ele vai, entrega aquele trabalho, ele vai, no caso dele, acho que ele é um engenheiro, um arquiteto, não sei. E ele vai, e agora? Você vai pegar aquele projeto. E vai, o projeto não passa. Ele faz aquela expectativa em cima daquilo, o cliente dele não aprova, se pega um detalhe, aí o superior dele lá, o chefe dele, não dá, aí promete um negócio para ele, não cumpre, aquilo demora muito mais. Qual a opção que ele tem? Eu não preciso esperar por isso. Só que quando ele não espera por isso, ele não passa, ele não vive o processo daquilo. Ah, ele está doente. Ele está com uma espécie de uma tosse ali, está com o pulmão dele ali carregado. Ele não quer passar por aquilo. Ele não quer viver aquela fase. Ele pula aquilo. A mulher dele vai cobrar ele mais atenção para as crianças. Vai cobrar ele mais tempo com ela. Mais tempo de qualidade. Desde a intimidade do casal até aquele tempo que ele passa ali em família, com os filhos, que brinca, que para, e ele pula aquilo. Ou seja, chega uma hora que ele não vive mais nada disso na vida dele. E aí ele ganhou o dinheiro, os filhos cresceram, a mulher já não está mais com ele, porque ele não tinha tempo com ela, de forma nenhuma, né? E o que ele queria, ele tem. Anos depois, aí ele olha para a vida dele, o que ele quer? Ele não quer mais pular essas partes. Você está entendendo? Você vê o filme, aí ele não quer pular, ele tenta não pular, só que ele já se acostumou, segundo a ideia do filme. Já, toda vez que algo fica ruim, eu pulo. Ele se torna um mutante nessa terra. Você vê ele assim, alienado. A mulher fala algo, ele não sabe, os filhos, ele não sabe. Tudo aquilo que ele construiu, né, construiu o dinheiro, a empresa, a presidência da empresa, o patrimônio, o carro que ele tem agora, a casa que ele mora, o problema que ele não tem mais que ouvir da mulher, tal, nada disso para ele agora vale a pena, nada. E ele quer voltar a viver aquilo, ele não consegue. Que é o que eu vejo algumas pessoas. Tem gente que até hoje foge. Não consegue, não vê, por exemplo, que tem coisas... Deus não pode resolver uma coisa agora que você está querendo para o dia 1º de dezembro, Deus não pode resolver agora? Pode ou não pode? Deus não precisa nem... A gente faz isso aqui como uma forma, né, de... É um estalo, né? Opa, Deus pode fazer... Deus não precisa nem fazer isso aqui. Ele pode... Seja. Não foi assim no começo? Haja. Havia. A gente se gaba, às vezes, né, de conseguir comprar aquele aparelhinho de automação, aquela placa, aí liga no celular, aí você fala, né, pega o celular e fala assim, Alexa, apaga a luz. Né? A gente se gaba. Ó como é que hoje é a automação. No começo Deus falou assim, haja. Não foi a luz, foi o sol. Está entendendo? Não. Tá bom já, até agora tá bom, só metade do dia vai ter luz. Agora que não haja mais. Acabou. Era tudo uma coisa só, tudo misturado. Haja separação entre a terra seca e a água. Separou. Nessa frase passou a existir os continentes e o mar. E os rios como são. Não foi evolução, foi criação. Está entendendo? Ah, não, o negócio... Não, foi criação, foi criado. Então vamos lá, tem coisa que Deus não pode fazer? Que é difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Mas a gente tem nossa vontade, a nossa ansiedade para algumas coisas. E às vezes não entende, e às vezes quer meio
que medir força com Deus. Por que não aconteceu ainda? Não aconteceu porque não é o tempo dele. Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando, o que eu estou orando, aquele meu gesto, e não é aquela atitude que eu tive de assumir com Deus um compromisso, Senhor, eu vou estar aqui 31 dias, clamando por algo, pedindo por algo, colocando diante do Senhor. E o meu cumprimento, o meu derramamento naquilo, aquilo vai dar em nada? Aquilo não vai ter retorno para a minha vida? Claro que vai. Só que olha onde muitos falham. Começam no Espírito. Tem aquele ponto que fala, eu vou no Espírito. O que eu vou no Espírito? Eu vou obedecer. E não é eu falar, eu vou obedecer, é obedecer. É pegar a palavra, é fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. É não contar com as 4 da manhã e 1 da manhã que vai dormir, porque a Bíblia diz o que adianta de vocês acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não construir, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, não é isso que está escrito? Não adianta, se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas. Você não pode aceitar terminar esse ano como uma pessoa que ainda é carnal, que não está em absoluto dependendo de Deus, olhando para alguma coisa e colocando a sua confiança em alguma coisa dessa terra, mesmo que seja você. Ah, mas eu tenho que confiar em mim mesmo. Não, a gente precisa separar as coisas. A gente não tem que confiar, a gente tem que ter segurança de si. Ter segurança tem a ver com você não viver em culpa, com você não viver se culpando, sabe? Alguma coisa não dá certo, você já começa, onde eu errei, e o que eu deixei de fazer, aí vem aquela avalanche de sentimentos, que traz crenças, que invoca crenças que você teve uma vida inteira. Para mim nada dá certo, comigo não funciona, eu sou assim mesmo, na minha vida tudo é mais difícil, não tem nada de bom para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, onde eu coloco as mãos, espera aí. Tem coisas que têm e devem ser assim pelo momento. Todo mundo vai experimentar na vida dissabores. É igual o paladar. Dá para a gente comer só, a vida inteira, só o que é doce? Você aguentaria só comer o que é doce? Eu não consigo um dia inteiro comer só o que é doce. Acordar, vamos falar então, vamos comer coisa boa, não vamos nem falar de doce com açúcar, uma fruta, daqui a pouco você toma um mel, daqui a pouco você come outra fruta, depois outra fruta, chega uma hora que você, cadê? Não tem nada salgado? Precisa ter algo, ou não é verdade? Na vida tem isso também, só que não há um interesse da nossa parte pelos dissabores. Sabe, a espera, por exemplo. Quem quer esperar? Se você entrar num painel de consulta, se tiver que fazer uma consulta, tem uma para 10 da manhã e outra para o dia 3 de janeiro. Qual que você escolhe? Por que eu vou esperar até lá? Já vou hoje, já tiro da frente. Deus não pensa assim. Deus pensa que tem coisa que é para agora. E o que é para agora você tem agora. Mas tem coisa que Deus pensa, isso não é para agora. E a fé para eu
entender isso? Porque aí eu preciso de fé para entender. Porque eu não consigo entender querendo. A gente queria chegar na igreja, fazer um pedido e sair daqui como se fosse um delivery, é ou não é? Fazer um pedido, de preferência até que tivesse uma telinha aí, isso aqui, Senhor, para hoje. Para o culto de hoje eu quero isso. Aí entra numa porta, passa num lugar, recebe, sai pela outra, obrigado, Senhor. Né? Aí numa outra porta até ali, até a arca lá para você fazer uma oferta. Alguns até fariam ofertas melhores. Opa, Senhor, obrigado. Ô, Senhor, ó, gratidão, está aqui, ó. Mas você tem que ter fé. Para algumas coisas, Deus está te dando a direção da gratidão, mas você não tem o objeto da gratidão. Você tem a direção da atitude, mas não tem ainda a prova para ter aquela atitude. Mas você tem um entendimento, você tem ali uma direção de Deus, faça isso, faça assim. Se posiciona de tal maneira. Começa já a agir como se isso estivesse nas suas mãos. Dependa de mim, Deus falando. Confia em mim. E é o que alguns eu vejo, infelizmente, nesse fim de ano, não fazendo. Eu via, na terça-feira, eu via a prova do filme, né? Que é o filme que vai passar a retrospectiva, que é 1 hora de tudo aquilo que a gente fez no ano de 2022. O que cabe nessa 1 hora, né? Cada ano vai tendo menos tempo de cada parte, de cada trabalho, de cada trecho. E assim, o que eu vi de gente no filme que não está mais, que começou bem, que começou no espírito, que foi referência para outras pessoas, que estava numa posição de força, de poder, de vitória, de crescimento. E cada vez ia passando as imagens assim, eu vendo, olha, onde está? O que aconteceu? O que foi feito disso? Mas via gente também, como alguns que estão aqui agora, que provavelmente no começo desse ano estavam perdidos. Estavam aleatórios aí, em algum lugar, alguma coisa, sei lá, em qual fé, em qual consciência. E hoje estão bem. Hoje estão em Deus. Hoje estão plantando, pagando preços em Deus, pagando preços nas coisas espirituais. E aí eu digo para você, não seja insensato. Não aceita, sabe, ser aquela pessoa, talvez que você foi uma vida inteira, volúvel. Aquela pessoa que fazia promessas e não cumpria promessas. A gente vê, por exemplo, né, voltando na política, que antes mesmo do mandato começar, promessas que foram feitas, não é o que eu acho, é o que foi falado. Está gravado isso aí, para quem quiser ouvir. A tal da pluralidade política partidária. Você já não vê. A famosa frente ampla, que foi ali afirmado esse compromisso. Aí você vai dizer, a pessoa, o político mente. Não, a pessoa mente. Mas quantos de nós fizemos promessas esse ano? Eu não vou nem dizer de promessas para pessoas, mas promessas para Deus. Quantos de nós que não disse, Senhor, esse ano eu vou tirar um tempo todo dia para oração? E não tirou.
Esse ano eu não vou perder uma ceia, por exemplo. Se tiver festa, se tiver churrasco, se tiver qualquer coisa, se tiver um evento, se tiver não sei o que, tal, que tem coisas, eu entendo, às vezes você tem uma situação que eu chamo situação de força maior. Você tem um trabalho, você está ausente, você não está aqui, não está, né, não é uma questão sua que você pôde impedir. Está fora. Então, você tem situações de força maior que você não tem opção. Mas tem situações normais. Algo do tipo, a pessoa tem que ter alguns compromissos na vida dela, que são, assim, inegociáveis. E a parte inegociável da nossa vida tem que começar em Deus, e aí passa pelo nosso caráter. Passa pelo nosso caráter. Alguns receberam isso quando eram pequenos, graças a Deus e aos pais. É ou não é? Filho, isso aqui você não faz. Filho, isso aqui não é certo. Filho, isso aqui, para nossa família, é nunca. Isso aqui não é bom, isso aqui não entra dentro de casa, isso aqui não presta, isso aqui não está certo, isso aqui nós não compactuamos. Foi ouvindo, entrou. Mas a maioria de nós não recebeu esses valores todos em casa. Então aí a palavra vem e faz esse papel. Ó, isso aqui para você é nunca, isso aqui para você é sempre. Não tem coisa que a gente recebe da palavra e é sempre? Não tem coisa que a gente recebe da palavra que diz isso é nunca? Então a gente vai estabelecendo. E aí é o Espírito. Eu tenho atitudes espirituais. Então, se eu pegasse só nessas duas palavras, que coisas você, não foi nem teu pai, tua mãe, não foi alguém de fora, não foi o pregador da igreja. Mas o que você mesmo assumiu? Isso aqui, a partir de hoje, é nunca mais. Que rapidamente você voltou a fazer. Praticar. O que você disse para Deus? Que, Senhor, daqui para frente, isso aqui agora vai ser sempre na minha vida. Vai ser todo dia, ou toda semana, ou que seja todo mês. Por exemplo, tem gente que assumiu o compromisso com Deus, que não vai passar mais virada do ano sem estar na presença dEle, na casa dEle, de virar o ano ali naquela condição. E não está nem a igreja mais. Eu não digo nesta, não está em Deus, não está cultuando ao Senhor. Você está entendendo? Quantas pessoas que já falaram isso, inclusive num momento de virada de ano. Senhor, eu já fiz isso para mim, porque a gente não faz promessa para Deus. A gente assume compromissos. Eu, há muitos anos atrás, eu disse, Senhor, eu nunca mais passo, eu nunca mais viro um ano sem estar de joelhos, na Tua presença e na Tua casa. Eu ainda falei, só não vou estar na tua casa se for missão do Senhor não estar na tua casa. Ou seja, se depender do Senhor, vai para tal lugar. Sei lá, vai lá para tal país, lá pregar lá. Lá não, de repente tem que ficar pregando ali escondido, no meio do deserto, no meio da floresta, no porão de algum lugar. Aí não é comigo, não fui eu que mudei eu não alterei essa circunstância. Mas vou estar de joelho na virada do ano. Não alterou a minha circunstância. Para a própria missão, vou estar na igreja. Senhor, eu não perco ceia mais, não perco. Fazer isso tem memória de mim. Senhor, tem coisa que eu não vejo, não aceito ver. Não coloco meu olho, não
Tem coisa que, às vezes, isso é em atendimento. Eu já atendi gente que falou, olha aqui o que eu peguei e tal. Opa, não preciso ver isso. Não, mas se você visse, olha, se acontecesse com você, no seu casamento, algo como isso aqui, não é muito... Não quero saber, não quero ver, isso aqui não quero ver. Não preciso ver, não é para mim. Tem coisas que eu já falei, meu olho não vai ver. Tem coisa que eu não vou, tem lugares que eu não vou pisar. Tem lugares que eu vou estar naquelas determinadas épocas. E claro, um lugar que eu determinei, isso é para eu estar a eternidade num lugar também. Você está entendendo? Sem disciplina, a gente não vai entrar no céu. Então, se você é aquela pessoa que você não consegue, vamos lá, você não consegue manter o compromisso anual, o compromisso mensal, o compromisso diário que você assumiu, que fé é essa? Não, mas é difícil, tudo que é bom custa. Que vida você quer? Tem gente que pegou em algum lugar, deve ter algum panfleto aí, daqueles que o diabo coloca junto com o joio, que está escrito, igreja é lugar de facilidade. Vou para a igreja, minha vida fica mais fácil e eu vou ter tudo que eu quero. Pode ter panfleto falando isso. Pode ter gente falando e pregando isso, divulgando na internet, né? No Instagram, certeza que tem gente falando isso. Vem para cá, vem para esse lugar, faz isso aqui que a sua vida vai ficar supimpa, a sua vida, vai ficar maravilhosa. Tá? Agora você tá quase no céu. A Bíblia não tem isso. A Bíblia fala da fé. A Bíblia fala da perseverança, e a Bíblia diz que a perseverança deve ter ação completa. Olha bem, a prova da nossa fé produz perseverança. Quer dizer, quando eu creio, eu não vou ser aquela pessoa imediatista, eu vou ser aquela pessoa que a minha esperança em Deus, ela aumenta. Ela não vai ser só para hoje, porque se não for hoje, porque se não acontecer hoje, não, ela vai esticando. Estica para amanhã, estica para o mês, estica para virar o ano, estica para a eternidade. E a nossa perseverança deve ter ação completa. Então, talvez você diz, olha, no começo desse ano eu assumi compromissos com Deus. Assumi compromisso com a obra. Assumi compromissos comigo, com o meu corpo, sendo ele o templo do Espírito Santo. Por um tempo eu fiz, eu tive tal atitude, eu fui feliz, né? Eu continuei, eu investi nisso. Mas eu parei. Tal coisa mudou, eu mudei também. Tal coisa aconteceu, então eu parei de fazer. Eu cedi nisso aqui, voltei a praticar tal coisa, a ver tal coisa, a fazer tal coisa. Qual que é para você a palavra? Você está ouvindo. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 29 de dezembro de 2022. Com hoje, estamos a 3 dias de terminar o ano. Não aceita estar ouvindo isso e pensar, quebrei, não fui fiel, não honrei meus compromissos com Deus. Pega hoje. Volta hoje a praticar, volta. A gente teve há 3 domingos atrás essa palavra. Se arrependa, lembra onde você caiu, volte a praticar as primeiras obras. Como era para você ter continuado esse ano? Talvez na primeira semana desse ano você já quebrou. Talvez tem coisas que quando você teve uma dificuldade, você voltou a fazer o que se fazia antes. Voltou atrás, voltou a ter a mesma atitude, mesmo comportamento, coisa que você disse.
Não, Senhor, isso aqui o Senhor não vai ver mais em mim. Senhor, me ajuda que eu vou. E Deus te ajudou, está te ajudando de novo. Deus está dando condições de você terminar esse ano como você se comprometeu a terminar. Ainda que você diga, mas aí só vai ser 3 dias que eu vou estar fazendo isso. O que é melhor? Dia 1º de janeiro, você está há 3 dias, naquele dia, 4 dias, na fé, no Espírito, ou para aqueles que caíram continuarem na carne? O que é melhor? Estar no Espírito ou continuar na carne? O que é melhor? Estar no Espírito há 3 dias, quando você virar o ano, ou continuar na carne há não sei quantos meses, há não sei quantos anos? O que é melhor? Então, se você ainda não entrou, se você não está no Espírito, entra no Espírito. Se você está aí dependendo de si mesmo ou de coisas, vai pelo Espírito. Ao contrário do que está escrito aqui em Gálatas 3, não seja insensato. O que você pode dar a Deus, dê hoje. Ah, Senhor, a partir do ano que vem. Você não está no ano que vem. Você não tem o ano que vem. É incrível como tem gente que põe fé naquilo que está vendo todo dia, que não tem nada, que vai dar em nada. Mas não pega a palavra e pratica. Pratica a palavra. Não é tarde demais para você pegar coisas para você. Assumir compromissos com Deus. Dar a Ele condições dele abençoar a sua vida. Entrar numa vida, dia 1º, não, dia 29. É hoje. O dia que se chama hoje. Na oportunidade que você tem. Ah, perdi muito tempo, já tenho tantos anos. Você está vivo. Abrão, se o Abrão pensasse com a cabeça que alguns pensam hoje, ele diria assim, o que o senhor vai fazer na vida de um homem de 75 anos ainda? Deus fez uma nova vida para o Abrão. Foi ou não foi? Ele viveu tudo novo. Outro lugar, outras pessoas, outros resultados, teve família, cresceu a família, venceu guerras. Foi um homem ali que concedeu coisas para reis. Foi ali uma fonte. Depois dos 75. E assim, no mínimo é curioso ver como tem algumas pessoas que, em algumas idades, e que não são 75 anos, já estão dizendo, isso aqui não dá mais, isso aqui não é mais para mim, isso aqui não tem mais como acontecer, não dá mais tempo, perdi isso. Perdeu o quê? Se você está vivo, está ouvindo a palavra, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Mas a palavra é essa, tudo é possível ao que? Se você ouve, mas não crê, não é possível para você. Mas se você ouve e crê, tudo, hoje, amanhã, daqui para frente, tudo passa a ser possível para você. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí, coloca no seu coração. Vamos orar ao Senhor. O que você pode agora? O que não estava da maneira correta na sua vida? O que você pode agora estabelecer? Com Deus. O que é que voltou a acontecer que você já tinha dito para Deus? Senhor, isso aqui nunca mais. E voltou a ser, de vez em quando, ou pior, sempre. O que você disse para Deus?
que seria sempre, e voltou a ser nunca. Nunca sobra tempo para isso, nunca dá para isso, nunca tem, nunca isso é prioridade, nunca. Não. Não sejam insensatos, de forma que, tendo começado pelo Espírito, queiram agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço. Vai pelo Espírito, vai pela oração, vai pelo caminho que Deus falou que é bom. Deus não disse que seria fácil. Essa é uma palavra que você não vai encontrar de Deus. É igual quando o homem de Judá foi e Deus falou: não coma pão, não beba água, não volte pelo mesmo caminho. E ele começou muito bem, mas chegou aquele tempo que ele cedeu. Cedeu para o profeta velho, que havia algum tipo de identificação com ele. Mas não cedeu para o rei, que deliberadamente era contrário a ele. O Senhor não nos fala da religião. O Senhor fala da fé, do Espírito, de termos começado pela fé e continuarmos pela fé. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por cada pessoa que ouve essa mensagem agora. Cada uma, Senhor, que chega até aqui, que não está aqui, que chegou até aqui. E eu oro, meu Pai, para que ela não passe sem ser considerada. Que não seja apenas o assunto do momento, o tema do culto, para ela ter ouvido, escutado apenas, na verdade, e ficar por isso. Mas que cada um aqui, meu Deus, reflita e que considere que não continue pela carne aquilo que começou pelo Espírito. Que não siga na carne aquilo, meu Deus, que fazia até um tempo pelo Espírito. Aquilo, meu Deus, que fazia segundo a Tua vontade. Que não seja mais, que não seja, meu Deus, daqui para frente, pela vontade humana, pela carne, pelos impulsos. Não, Senhor, mas que seja pelo Teu Espírito. Que seja, meu Deus, pela Tua palavra. Que seja, meu Deus, pela verdade. E não por emoções, sentimentos, ou por aquilo que a maioria das pessoas, principalmente lá fora, estão fazendo e onde elas estão depositando a sua confiança. Senhor, nos ajuda, porque nós sabemos, sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o Senhor nós não podemos, nós não vamos. Sem o Senhor, meu Deus, não vamos crescer, não vai avançar, não vai progredir, nada. Para nós não, meu Deus, uma vez que já Te conhecemos e já sabemos qual é o Teu caminho, se nós não optarmos pelo Teu caminho, meu Deus, na nossa vida, diferente até do que acontece com o ímpio, nas nossas mãos, para a nossa vida não vai fluir se não for pelo Senhor. Porque nós já chegamos num outro nível. Já fomos, meu Deus, para um outro patamar. E o Senhor, meu Pai, não vai aceitar menos de nós do que nós podemos entregar. O Senhor não vai aceitar menos de nós do que nós temos condições de te entregar. Eu peço, meu Deus, nos ajuda. Ajuda cada um, meu Deus, a começar por hoje, por agora, aqueles que estavam relaxados,
aqueles que estavam displicentes, aqueles que estavam, meu Deus, numa condição que o Senhor não aprova. Ajuda cada um, meu Deus. Ajuda cada um, meu Pai, a fazer a Tua vontade. Ajuda cada um, meu Deus, a se levantar no Espírito. Ajuda essa pessoa que relaxou, que parou, que desistiu, que desanimou, que olhou para fora, que olhou para o homem. Ajuda ela a se levantar hoje, agora e hoje mesmo, meu Deus. Dar ao Senhor mostra de que ela crê, de que ela recebe essa palavra e de que é pela Tua palavra que ela vai seguir e que ela vai continuar. Eu oro, meu Deus, para que pessoas se levantem no Espírito, não mais, meu Deus, repitam os seus impulsos carnais, mas que faça a Tua vontade, que assuma, meu Deus, e cumpra com os seus compromissos, os compromissos que assumiu diante do Senhor, de priorizar o Senhor, de buscar o Senhor, de estar na Tua presença constantemente, de estar na Tua casa periodicamente, de ser fiel, meu Deus, nas primícias, de devolver, meu Pai, aquilo que passa pela Sua mão, a 10ª parte, de fazer, meu Pai, a Tua vontade na mente, de não pensar aquilo que é impuro, aquilo que contamina a vida. Ajuda cada um, meu Deus, porque com o Senhor, meu Pai, nós podemos. Eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor quer, meu Pai, pessoas se levantando agora e não esperando, meu Pai, pelo próximo ano para fazer aquilo que o Senhor aprova. Nos ajuda agora, hoje, nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Eu peço a Tua unção, meu Deus. Eu oro, meu Pai, consagro o propósito da mudança de cada pessoa com esses 3 pedidos. Meu Pai, com essas 3 coisas que ela não aceita levar para o ano que vem. Meu Deus, o que cabe a ela, o que depende dela, ajuda ela a fazer agora o que é com o Senhor, meu Deus. O que é impossível ao homem, o que é impossível a qualquer pessoa. Eu te peço, faça, meu Deus, na nossa vida. Haja na nossa vida. Nos dê vitória, Senhor, opera milagres, nos dê livramentos, nos leve, meu Deus, a ver, meu Pai, e a viver Teu poder e a Tua operação. Que o Senhor nos leve, meu Pai, a viver, meu Deus, a Tua glória. Que o Senhor nos dê vitória diante dos nossos inimigos, os amonitas de hoje, os moabitas de hoje, os meunitas de hoje. Derrota o Senhor, e que o Senhor nos honre, que o Senhor, meu Pai, nos abençoe, que o Senhor cure enfermidades, que o Senhor, meu Pai, abra portas de emprego, que o Senhor dê condições para que dívidas sejam pagas, que o Senhor, meu Pai, coloque sabedoria nessa mente, que o Senhor, meu Deus, traga de volta aquela pessoa que se foi, que o Senhor quebrante esse coração, meu Deus, que ainda é como uma pedra, e coloca ele como um coração regenerado, transformado, um coração de carne. Senhor, eu oro e declaro mudança. Eu concordo, meu Deus, com a mudança na vida de cada pessoa e milagres acontecendo pela bênção, pela resposta das nossas orações. O Senhor, meu Deus, nos abençoando, nos honrando, meu Deus, nos fortalecendo este ano de 2022. Abençoa cada um. Eu concordo, meu Deus, com cada oração, e eu ligo cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.